Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Anderson aqui. Gente, hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de mais uma picaretagem, tá? Que o Flávio Bolsonaro, junto com sua família vagabunda, proporcionou e está proporcionando a essas eleições. A última em especial, acerca da sua candidatura, que ele foi recentemente ali oficializar a sua candidatura e acidentalmente descobriu que estava afiliado ao Partido Missão, um partido elaborado, partido criado pelo movimento MBL, movimento aí que vem ganhando proporção, vem ganhando massa nos últimos anos, e eles conseguiram lá formar um partido, né? Pois bem, o Flávio Bolsonaro, vagabundo, foi oficializar sua candidatura e descobriu que estava afiliado ao Partido Missão. Assim sendo, ele não conseguiu, né, oficializar a sua candidatura logo após o TSE resolver, né, em teoria, esse problema. Ele conseguiu oficializar. Veja bem, e aí ficou aquele jogo de cartas, né? O MBL disse que foi alguém da equipe do Flávio Bolsonaro que fez a sua candidatura no partido, né, preencheu ali os formulários, etc. E o TSE e os Bolsonaro disse que pode ter sido alguém do MBL que fez isso. Eu realmente, cara, não vejo, assim, aqui eu não tô adotando nenhum lado, tá? O único lado aqui que eu adoto é lado de criticar político vagabundo, como é o caso do Flávio Bolsonaro, do Lula, né? E se o MBL amanhã vier assumir o poder e fizer merda, se poda também. Veja bem, o Flávio Bolsonaro, ele foi oficializar sua candidatura, né? Como eu já expliquei aqui, e acabou descobrindo, e aí ficou um jogando pro outro. Não porque foi o pessoal do MBL que fez essa candidatura para prejudicar, né, a minha corrida presidencial, a equipe do Flávio Bolsonaro alegando, e o MBL alegando que, de fato, veio de dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, que, na minha opinião, é que faz mais sentido. Porque, assim, a única pessoa que tem as únicas pessoas que têm acesso ao e-mail do vagabundo do Flávio Bolsonaro é alguém da sua equipe, ou o próprio Flávio Bolsonaro, né? Tendo em vista que existiram vários links e vários e-mails que o sistema do MBL, do Partido Missão, mandou para o e-mail do Flávio Bolsonaro, e alguém que estava utilizando daquele e-mail abriu aqueles links, viu as mensagens, enfim. Então, assim, cara, só imbecil, só idiota não percebe que isso é uma estratégia do Flávio Bolsonaro. Inclusive, quando ele veio falar sobre isso, disse que o sistema estava contra ele. Pô, um cara que é de dentro do sistema, dizendo que o sistema não tá deixando que ele possa se candidatar, ou possa disputar as eleições. Enfim, ele quis jogar pro sistema. Um cara que vem de dentro do sistema, que andou esses anos todinho com o Centrão, enfim, toda aquela história que eu já tô cansado de falar aqui no canal, né, da família Bolsonaro. A família mais vagabunda, né, que a gente presenciou nos últimos anos, né, depois da família do Lula, o Lula, enfim. Acho que, pra mim, ambos são farinha do mesmo saco. Então, assim, e quando ele foi falar sobre isso, logo em seguida, que ele disse que o sistema tava indo contra ele, não sei o que, etc e tal, já fez propaganda do seu comício lá, da sua palhaçada, que vai acontecer agora no domingo lá pro pessoal. E enfim, fez uma propaganda em cima disso. Então, assim, cara, e ainda falou do sistema. Então, isso daí ele vai usar de álibi pra dizer, tá vendo aí, ó, que qualquer um pode violar o sistema eleitoral, pra vir com aquela vagabundagem, aquela palhaçada de não, as urnas são fraudulentas, etc e tal. Então, veja bem, Lula e Bolsonaro, ambos são farinha do mesmo saco, porra. É só você analisar. Bolsonaro sempre foi do Centrão, pô. Os filhos dele sempre foram do Centrão, pô. Não há diferença. O melhor adversário pra Lula nessas eleições é o Flávio Bolsonaro, porque é um imbecil, burro pra caralho, corrupto e que faz parte do próprio sistema, pô. Tá na hora da gente quebrar essa maldição desse ciclo de eleger vagabundos que se parecem, que aparentam ser diferentes, mas são a mesma merda. Tanto Bolsonaro quanto Lula, ambos são a mesma merda. Você tem que entender isso, cara. A gente precisa ver uma terceira via, a gente precisa ver uma opção diferente, uma política mais atualizada, mais moderna, porque essa forma de fazer política que aí está
e que estava antes dessa política, no caso do Bolsonaro e no caso atual do Lula, é uma política vagabunda, corrupta e falida. Se a gente reeleger o Lula ou se a gente eleger o Flávio Bolsonaro, vai ser a mesma merda. A criminalidade vai continuar aumentando. Você vai ver, a cada dia mais você vai ver mais e mais injustiças, como um vagabundo aí, que foi solto recentemente, um serial killer praticamente, que assassinou várias pessoas no cinema. O cara tá solto lá na Bahia, né? O crime, se não me engano, foi em São Paulo, e o cara tá solto, porra. Então assim, quando você ficar votando nesses vagabundos, nesse sistema desgraçado, que um cara de 15 anos pode engravidar, 16 anos pode engravidar alguém, pode votar, mas não pode ser preso. Que a gente tem um Código Penal dos anos 40. Nos anos 40 não existia facção, o contexto de criminalidade era outro mundo. Então, enquanto você ficar votando no vagabundo do Flávio Bolsonaro ou no vagabundo do Lula, a gente vai ficar na mesma merda. A gente precisa enxergar, a gente precisa nos disponibilizar a acreditar numa terceira via, numa política diferente, cara. Numa política que seja uma política com ideias modernas, numa política que tenha plano de governo, o Flávio Bolsonaro e o Lula, eles não conseguem falar de plano de governo porque o que eles têm é fachada, eles não conseguem debuiar, como a gente fala aqui no Nordeste, eles não conseguem de fato explanar os seus projetos de governo, porque não tem, caralho, é a mesma merda. Então você precisa abrir a porra da sua mente, deixar de ser imbecil e estúpido, enxergar a realidade dos fatos. Nosso povo é um povo viciado em tigrinho. Nosso povo é um povo fútil. O nosso povo é um povo violento. Porra, a gente precisa abrir os olhos pra isso, cara. Obviamente que não são todos. A gente sabe que o Brasil também tem pessoas fantásticas. A gente sabe que o Brasil é um país acolhedor. A gente sabe tudo isso. Mas a criminalidade e a corrupção está matando o nosso país. É um câncer, é uma metástase. Está acabando com o nosso país. A gente precisa cortar isso pela raiz. Então esse ano, cara, preste atenção nas propostas. Procure ouvir os candidatos que têm propostas concretas. E não aquele chavão, aquele discurso que os vagabundos, os políticos fazem todas as vezes e não mudam porra nenhuma. Então analise, cara. Analise, veja as propostas. Se preste ao trabalho de ver as propostas e analisar se fazem sentido. Tá bom? Para que a gente possa ter, cara, pelo menos um resquício de esperança nesse país, que é tão grande, tão bonito, tão rico, mas que infelizmente é dirigido por vagabundos há décadas, tá? Forte abraço, Deus abençoe a todos.